Salve galera, o tema do vídeo de hoje é guerra híbrida, geopolítica e luta de classes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o vídeo de hoje está sendo gravado por causa dos comentários em torno dos acontecimentos no Cazaquistão, né? Apareceu nas redes sociais nos últimos dias uma tendência horrível de resumir tudo a uma conspiração dos Estados Unidos, negando a luta de classes, inclusive tomando uma posição como se os trabalhadores não existissem, né? Não, porque é um governo ali aliado da Rússia, isso é um plano dos Estados Unidos, que inclusive o governo atual do Cazaquistão não é adversário dos Estados Unidos, é um governo que tem ótimas relações com os Estados Unidos, mas tudo bem. E aí começou-se um debate muito ruim, muito tosco, muito reacionário, inclusive, que é engraçado, né? No cenário político brasileiro, você tem duas tendências muito fortes quando o assunto é geopolítica. Você tem uma tendência trotskista, morenista, de maneira mais geral, que qualquer barulho na rua acha que é uma revolução. É uma percepção totalmente acrítica que desconsidera a geopolítica, desconsidera a complexidade dos movimentos, das lideranças, das organizações, dos sujeitos em luta e cai em esparrelas como, por exemplo, apoiaram um golpe fascista na Ucrânia, né? Em 2014. A companheira Luciana Genro, na época do golpe fascista, falou que era uma revolução contra o stalinismo. Assim como Roberto Romboina, né, também do PSOL, falou a mesma coisa, que era um levante popular contra o stalinismo e por aí vai. Enfim, apoiaram um golpe fascista. Mas do lado de cá também tem uma outra tendência, que é negar as contradições sociais, negar a luta de classes e ver tudo como uma conspiração geopolítica, né? A partir do conceito de guerra híbrida. E aí aqui a gente entra no tema polêmico. Veja, eu não uso o conceito de guerra híbrida, quem me acompanha sabe disso, vocês já viram o vídeo do canal sobre junho de 2013, que eu não gosto desse conceito, que eu não acho ele bom, que eu não acho ele pertinente. E aí começando, a primeira coisa, eu não gostei do livro, lançado pela Expressão Popular, tá aparecendo aqui, do autor russo, que é responsável por popularizar o conceito de guerra híbrida. Eu achei um livro ruim, eu achei um livro fraco, eu achei um livro que tá muito mais um discurso, quase que um paper, com a linguagem cientificista, ascética, do que seria a relação entre estados. Assim, eu não gostei. E é um debate que, para além dos dados históricos, que eu achei muito problemático, para além da base analítica, da formulação de conceitos, é um livro que não tem luta de classes. É um livro que pensa a geopolítica só como uma articulação entre estados e que não tem luta de classes. Então esse é o primeiro problema. Veja, tem muita gente que está falando de guerra híbrida esquecendo a luta de classes. E aí veja, a geopolítica ela é sempre uma relação dinâmica e contraditória entre a luta de classes no plano nacional e os diversos conflitos no plano internacional que refletem também no plano nacional, só que a luta de classes no plano nacional também reflete no plano internacional, ou seja, uma relação dinâmica e contraditória de lutas, conflitos, interesses e atores e sujeitos em diversos planos. Normalmente os que usam o conceito de guerra híbrida perdem essa dimensão. Aliado a isso tem outro problema, que é o problema do truísmo, né? Que é a dialética do óbvio, que é assim, não tem interesse do governo dos Estados Unidos. Gente, tem interesse dos Estados Unidos no mundo inteiro. Veja, na época da guerra do Iraque, se criou uma teoria que é assim, não, os Estados Unidos esqueceram a América Latina, a prioridade agora é o Oriente Médio. Meu irmão, parece que o orçamento do imperialismo, parece que a máquina de guerra do imperialismo é tipo a Secretaria de Cultura de Pernambuco, que faz uma coisa e falta dinheiro para outra. Não, porra. É um imperialismo, os caras têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo, tem capacidade de espionagem global, tem um aparelho de guerra suja e de espionagem global, que é a CIA, tem embaixadas atuando no mundo todo, tem agentes da DEA no mundo todo, sabe? O imperialismo estadunidense não existe isso não, agora, porra, né? Agora a gente tá no Oriente Médio, depois a gente olha pra América Latina, não, porra, agora volta pra América Latina, não, agora vamos pra Ásia, por causa da China. É claro que existem prioridades estratégicas, é claro, mas, gente, o imperialismo atua no mundo todo, o tempo inteiro, e em todos os países do mundo. Os Estados Unidos têm uma política, de acordo com os interesses do imperialismo, para a situação política, os conflitos políticos daquele país. É por isso que a gente fala que é uma potência global, porra, é por isso que a gente fala que é uma potência hegemônica. Só que
Dizer que os Estados Unidos têm interesse, que está atuando, não é dizer muita coisa. Tem interesse em quê? Como? De que meios dispõe? O que é que está apoiando? A partir de que sujeitos? A partir de que situações? Fora uma série de simplificações, né? Que é assim, não, fulaninho é agente dos Estados Unidos, porque já recebeu dinheiro da Fundação Ford. Gente, entrem no site da CUT, pesquisem lá, Fundação Ford, vocês vão ver que a CUT já fez várias parcerias com a Fundação Ford. Tá ligado? Aí, a partir disso eu vou dizer o quê? Que o Lula é um agente da Casa Branca? Que o Lula recebe ordens do Joe Biden? É isso mesmo? Outro dia desse mesmo, tinha uma seita aí de reacionários que fingem ser marxistas, que fingem ser revolucionários, falando do IRI, né, o Instituto do Valfrido Vardi. E aí dizendo assim, não, o IRI é um instrumento do imperialismo para promover o PSOL e sabotar o PT. Mas tem gente do PT trabalhando no IRI, tá ligado? É só abrir o site lá e olhar. Enfim, então tem umas coisas meio burra, tem umas coisas meio sem sentido e que desconsideram uma análise concreta. Porque, veja, hoje, por exemplo, no Brasil, é muito difícil você achar um movimento social que não tenha algum financiamento, de alguma forma, da Ford Foundation, do Instituto Rockefeller, de uma ONG dos Estados Unidos e por aí vai. Isso significa que é todo mundo agente da CIA, comprado pelo imperialismo, tá ligado pelo imperialismo? Não. Porque, inclusive, a gente tem que estudar isso concretamente, viu, gente? Porque, note bem, o que é que os caras fazem, por exemplo, o que é muito comum? Você cria um fundo de apoio a projetos de direitos humanos. E aí entra lá no orçamento da Fundação Ford, da Fundação do Bill Gates, da Fundação do Mark Zuckerberg, não sei o quê. Aí se abre um edital. E aí você tem várias ONGs, vários grupos que se inscrevem nesse edital para captar recursos. Isso é uma forma de manter a hegemonia, dado que no edital você delimita bem que tipo de projeto você vai apoiar e, via de regra, são projetos numa visão democratista, liberal burguesa, numa visão no máximo progressista, de apoio aos direitos humanos e por aí vai. E aí é o que tem dinheiro, é o que vai crescer, é o que vai dar emprego pra gente. Massa, tudo isso é verdade. Só que, veja, não é porque a pessoa é de um movimento social e que captou recursos num fundo que tem dinheiro da Fundação Ford, da Fundação do Bill Gates, que ela é delegada pelos Estados Unidos, não. Isso é uma forma preguiçosa de analisar as coisas, percebe? E não faz uma diferenciação entre quem atua diretamente para o governo dos Estados Unidos e quem está na malha de aparelhos de hegemonia ligados aos interesses do imperialismo, mas não significa necessariamente que a pessoa é um soldado do imperialismo. Inclusive, eu recomendo vocês lerem os análises, por exemplo, do Muniz Bandeira. O Muniz Bandeira não tem essas abordagens vulgares de eita, caralho, guerra híbrida, tudo é manipulado, tudo é não sei o quê. O Muniz Bandeira não fazia isso. O Domênico Lossurdo não fazia isso. O Vijay Prachá não faz isso. O José Luiz Fiore não faz isso. O Wallenstein não fazia isso. Então não é possível que uma série de analistas de geopolítica geniais, fantásticos, inclusive, gente, o Muniz Bandeira é o maior pensador da geopolítica de todos os tempos no Brasil, viu? Assim, a gente nunca teve um pensador que contribuiu tanto para pensar a geopolítica quanto o Muniz Bandeira. Então, pô, vamos pegar uma galera boa que faz uma análise qualificada e por aí vai. A segunda coisa é que, veja, não dá pra gente pegar um truísmo e do truísmo negar a luta de classes, que é, veja, é claro que, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Durante o começo dos anos 2000, se dizia muito que a China era o centro das greves do mundo. Isso não era bem verdade, tá ligado? Mas era muito dito que a China era o centro das greves no mundo. E teve uma política governamental dos Estados Unidos de estimular as universidades dos Estados Unidos e ONGs dos Estados Unidos a criarem observatórios de direitos trabalhistas, falando das condições de trabalho, por aí vai. Se propagou muita mentira, começou o negócio de a China tem trabalho escravo onipresente, mas, objetivamente, as condições de trabalho na China pioraram muito no processo de reforma e abertura, a desigualdade social piorou muito, a exploração do trabalho, especialmente nas zonas econômicas especiais, foi a picos assustadores. Então, veja, sim, o imperialismo estava atuando para promover uma imagem negativa da China e para, inclusive, insuflar greves. Sim, teve ONGs atuando na China, ajudando, não sei se ajudando é a palavra, mas enfim, ajudando na organização de movimento sindical. Inclusive, insuflando a criação de sindicatos por fora do controle
da influência do Partido Comunista. Isso é real, isso acontece. Agora, isso não nega o fato que a exploração da classe trabalhadora aumentou durante o período de reformas e abertura. Isso não nega o fato de que, por muito tempo, o partido, muito mais do que apoiar o sindicalismo, ele buscou colocar um freio no sindicalismo e se preocupou muito mais com a acumulação de capital para desenvolvimento tecnológico, o crescimento do PIB e por aí vai, do que qualquer outra coisa. E aí, o próprio Partido Comunista, fruto da luta de classes, inclusive do maior protagonismo da China no mundo que ela passou a ganhar, a partir do governo Hu Jintao, assume uma política de uma sociedade harmoniosa e passa a combater as desigualdades, melhorar as condições de trabalho, melhorar direitos trabalhistas e por aí vai. Isso tem um salto com o Xi Jinping, tem um salto, novo salto agora, né, com esse debate chinês sobre a prosperidade comum. Mas, concretamente, a China olhou e falou assim, bicho, a gente tem uma desigualdade de renda e riqueza cada vez mais crescente, uma desigualdade de desenvolvimento territorial cada vez mais crescente, e se a gente não resolver isso, a gente vai estar fragilizado frente aos nossos adversários externos, como os Estados Unidos. Então, dentre outras coisas, o combate à extrema miséria na China, a eliminação da extrema miséria, a redução das desigualdades, a melhora das condições de trabalho, a melhora dos direitos sociais, a melhora da previdência, da saúde, da educação, do transporte, está associado também à segurança interna, a se proteger dos ataques do imperialismo e da ação de ONGs de aparelho de hegemonia. E é isso, meu amigo, é luta de classes. Então vamos imaginar que o Xi Jinping não tivesse liderando um processo de redução das desigualdades. E aí, o povo chinês tivesse as mesmas condições de trabalho que tem há 25 anos atrás. Se a classe trabalhadora chinesa se revoltasse, a gente ia se limitar a denunciar a iniciativa de ONGs dos Estados Unidos fomentando a atividade sindical? Pô, é claro que não, porque isso é uma dimensão da questão, mas não é a única, percebe? Existe um problema real. No Cazaquistão, sabe por que o protesto começou, gente, no Cazaquistão? O protesto começou porque o governo dobrou o preço do combustível. O preço do combustível cresceu 100%, com uma política muito parecida com o PPI, instituída por Michel Temer e que foi mantida por Bolsonaro. Aí, claro, o protesto começou ligado a um setor sindical, o protesto começou tocado pela classe trabalhadora, depois se ampliou, criou outras bases sociais. O imperialismo está atuando ali, eu não tenho dúvida, isso é óbvio, sim, o imperialismo está atuando, gente. O imperialismo atua em todo lugar. Agora, o protesto teria começado se o governo não tivesse aumentado em 100% o preço do combustível. Inclusive, o governo do Cazaquistão vinha tocando uma política de austeridade, de corte de gastos, de desemprego e por aí vai. Percebe? Então, assim, não dá pra gente olhar para essa situação e dizer assim, foda-se a classe trabalhadora. Guerra híbrida. O que é isso? Agora sim, claro que tem demandas que são totalmente falsas. Por exemplo, esse bagulho de Xinjiang, já que a gente está falando da China. Existe genocídio em Xinjiang? Não. Existe problemas em Xinjiang? Eu não tenho dúvidas. Genocídio? Não. Então, por exemplo, quem repete o discurso de genocídio em Xinjiang, na China, em relação aos uigures, está mentindo ou está enganado. Enfim, sabe? É isso. É uma típica operação geopolítica dos Estados Unidos, com apoio da Inglaterra, da Austrália e por aí vai. Isso tem que ser rechaçado 100%. Mas no caso das condições de trabalho da China 20 anos atrás, eram terríveis mesmo. Eram melhores do que a média do terceiro mundo. Eram melhores, só que não estavam bons. E a gente defende a classe trabalhadora. A gente defende o avanço da classe trabalhadora. Inclusive, veja, o fato de um país ter contradições com os Estados Unidos, se esse país, os governantes e a classe dominante tiverem um mínimo de compreensão da realidade, eles vão manter o nível de políticas de bem-estar para manter a coesão social, para justamente reduzir a capacidade de intervenção do imperialismo. Tem um trecho do Gramsci, nos Cadernos do Cáceres, que eu acho que é muito importante para a gente pensar a relação entre geopolítica e política no plano nacional. Veja o que diz o Gramsci na página 34. Na noção de grande potência, deve-se considerar também o elemento, entre aspas, tranquilidade interna, isto é, o grau e a intensidade da função hegemônica do grupo social dirigente. Esse elemento deve ser investigado na avaliação da potência de cada Estado, mas adquire maior importância no exame das grandes potências. E não vale recordar a história da Roma Antiga e das lutas internas que não impediram sua expansão vitoriosa, etc.
Além de outros elementos diferenciadores, basta considerar que a Roma era a única grande potência da época e não tinha por que temer a concorrência de rivais poderosos depois da destruição de Cartago. Por isso, seria possível dizer que quanto mais forte é o aparelho policial, tanto mais fraco é o exército, e que quanto mais fraca, isto é, relativamente inútil, é a polícia, tanto mais forte é o exército, diante da perspectiva de uma luta internacional. O que é que o Gramsci está dizendo aqui? Bicho, quanto mais unidade, quanto mais estabilidade tiver um país a nível interno, mais forte ele é enquanto potência no cenário internacional. Ou seja, Gramsci faz essa metáfora polícia e exército, né? Quanto mais forte a polícia, mais fraco o país é num plano internacional, porque o país vai estar sujeito a muitas contradições e intervenções de potências rivais. Só que, gente, veja, as contradições interimperialistas fazem parte da luta de classes, viu, gente? Eu quero lembrar uma coisa a vocês. Na Revolução Russa, o Lenin só conseguiu voltar para a Rússia porque a Alemanha permitiu o Lenin voltar para a Rússia, no tal do trem blindado, porque a Alemanha, que estava em guerra com a Rússia na Primeira Guerra Mundial, pensou assim, meu irmão, deixa esse bolchevique, esse comunista maldito aí voltar para a Rússia, que ele faz uma revolução, cria um pandemônio lá e fica mais fácil para a gente ganhar a guerra. Então veja, a Alemanha aproveitou das contradições da luta de classe da Rússia e os bolcheviques aproveitaram das contradições interimperialistas. Percebe? Assim como, vamos lá, gente, a França e a Alemanha, em vários momentos no século XX, por exemplo, fizeram acordos comerciais, a Alemanha Ocidental, fizeram acordos comerciais com governos nacionalistas, com governos terceiro-mundistas, não é porque, eles apoiavam isso, porque estavam concorrendo com mercados e disputando espaço econômico com os Estados Unidos. Assim como a Espanha, gente. A Espanha hoje é um dos maiores parceiros comerciais de Cuba. É porque a Espanha é anti-imperialista? Porque, não, sabe, são contradições. A Espanha, tem uma proximidade histórica com Cuba porque colonizou Cuba, teve uma oportunidade de lucratividade com a abertura do setor do turismo ao capital estrangeiro. A Espanha foi lá e aproveitou. E a Espanha, em vários momentos, ela expressou contradições e críticas ao governo dos Estados Unidos por causa de medidas de sanção e bloqueio a Cuba. É porque a Espanha é anti-imperialista, a Espanha é socialista? Não, Percebe que, gente, o mundo é complexo. Assim como, na época da vitória do Syriza na Grécia, enquanto a Alemanha, comandada pela senhora Angela Merkel, quis esmagar a Grécia e acabar com o movimento anti-austeridade, o governo dos Estados Unidos teve uma postura mais negociativa com a Grécia do que a Alemanha. É porque os Estados Unidos viram anti-imperialista? Não, porque era um país na periferia da Europa que a Alemanha queria esmagar, para dar o exemplo, para dizer que na Europa quem manda é a gente, e o governo dos Estados Unidos, que não tinha apoio nenhum ao Syriza, mas queria reduzir a capacidade de liderança da Alemanha na Europa. Então, o governo dos Estados Unidos teve uma postura de muito mais diálogo com o Syriza do que o governo Angela Merkel. Percebe? Existem contradições interimperialistas, existem disputas entre capitais, concorrência entre capitais, existem complexidades em cada questão e existe a própria luta de classes que a gente não pode desconsiderar. Reparem bem, a Venezuela, o governo dos Estados Unidos tenta derrubar o governo bolivariano há muito tempo na Venezuela. Por que na Venezuela nunca teve um modelo parecido com guerra híbrida? Já pararam para pensar nisso? Porque se o governo da Venezuela cai hoje, se o PSUV é derrubado hoje, num modelo parecido com o que se entende como guerra híbrida, tem um partido comunista forte na Venezuela, que pode tomar a liderança do processo. Na Grécia, quando teve a tentativa de esmagar o Syriza, também não teve os monopólios de mídia insuflando a população, dizendo que o Tsipras, que era o líder do Syriza na época, que o Tsipras traiu o programa histórico contra a austeridade. Não teve isso. Não teve todo um processo de mobilização de agências de espionagem, de serviços secretos, criando protestos de massa, dizendo que o Tsipras traiu o programa contra a austeridade para levar o povo para a rua para derrubar o governo dele. Por que não teve isso? Porque na Grécia tem um partido comunista gigantesco, que é o KKE, que é muito forte, e que se o imperialismo faz isso, o KKE poderia assumir a liderança de um processo. Então, ou seja, a própria tática do imperialismo não é sempre a mesma. O imperialismo não vai nunca fomentar, nesse momento, o movimento de massas contra a Venezuela. Ele vai atuar a partir de grupos paramilitares, mini-guerrilhas e por aí vai, que é o que ele está fazendo. Assim como uma estratégia para esmagar a Grécia do Syriza não foi insuflar a população na rua a partir de grandes mobilizações de massa, percebe? E outra coisa, veja, há que se ter muita atenção. Eu vou dar só um exemplo para vocês.
O governo Putin na Rússia. Quando o Putin assume o governo, uma das primeiras medidas que o Putin faz no âmbito do seu nacionalismo conservador é defender políticas de bem-estar social. Então, o governo Putin aumenta salários, aumenta a pensão, recompõe políticas sociais, estatiza setores importantes e fundamentais da economia, recupera universidades e tal. Ou seja, o governo Putin, que é um governo conservador... Atenção, viu, gente? Putin não é de esquerda. Inclusive, a União Soviética acabou. Para você que não sabe ainda, que acha que a Rússia ainda é socialista, a União Soviética acabou. O governo Putin, que é um governo conservador, adota políticas tipicamente de esquerda. De aumento de salário, de aumento de aposentadoria, de aumento de política social, de fortalecimento de serviços públicos, de estatização de setores estratégicos da economia. Por que o Putin faz isso? Bem básico. Ele precisa recompor a unidade nacional, ele precisa recompor a estabilidade social, ele precisa recompor uma base de consenso nacional para a Rússia voltar a ter um papel de protagonismo geopolítico. Só que nos últimos anos, especialmente desde o início da pandemia, há uma leve mudança que cada vez mais se aprofunda na política econômica da Rússia, em que o Putin vai deixando de lado essas políticas de bem-estar social. Inclusive, algumas delas vêm sendo inclusive desmontadas, especialmente políticas no âmbito da assistência social. Se essa tendência continuar, é possível que em breve a gente veja a classe trabalhadora da Rússia nas ruas, em greve geral, em luta, cobrando aumento de salário, cobrando volta de políticas sociais que estão sendo desmontadas. Aí alguém vai dizer assim, mas o governo dos Estados Unidos vai aproveitar. Pô, é claro que vai aproveitar. Sim. E aí? Aí a nossa posição vai ser simplesmente dizer assim, não, mas tem interesse dos Estados Unidos. Tem, porra. Tem interesse dos Estados Unidos. Mas e a classe trabalhadora da Rússia? E a política do governo Putin de começar a desmontar políticas de bem-estar social? Sabe, isso não entra na equação. E, inclusive, a disposição de disputar o movimento, de mostrar apoio, de debater, de tentar tirar o elemento mais positivo do que se tem ali e disputar o que é disputável. Porque, por exemplo, em 2014, na Ucrânia, aquilo não era disputável. Sabe por que não era disputável? Porque a demanda começa rechaçando o governo ucraniano que disse não a um acordo com a União Europeia. E começa um movimento de classe média que já começa com forte presença fascistoide. Então, assim, disputar um movimento desse, o movimento começa puto com o governo porque o governo não quer fazer um acordo com a União Europeia. Ou seja, já começa um bagulho pequeno burguês e europeísta. O Cazaquistão é diferente. Começa com base operária porque se aumentou em 100% o preço do combustível. Percebe a diferença? Em Hong Kong é a mesma coisa. Qual é a demanda em Hong Kong? É uma demanda de separatismo. Não, Hong Kong sempre foi da China. Sabe quando Hong Kong deixou de ser da China? Quando a Inglaterra invadiu e colonizou. Então, assim, qual é a legitimidade de... não, mas Hong Kong é uma democracia. Não, epa. A Inglaterra passou anos dominando Hong Kong, não tinha eleição, era um governo colonial. E a Inglaterra só fez eleição em Hong Kong, próximo dela voltar para a China, para montar um aparelho governativo cheio de gente filiado ao Ocidente, ligado ao Ocidente contra o governo de Pequim. Então, assim, Hong Kong, pré-ser devolvida para a China, nunca foi uma democracia. Pelo contrário, inclusive, pesquisem, viu? Nos anos 60 teve uma revolta em Hong Kong, sabe contra o quê? Castigos físicos. Tinha chibatada. Castigo físico. Tipo o Pelourinho na época da escravidão no Brasil, nos anos 60 em Hong Kong, porra. Então aquilo nunca foi uma democracia e sempre foi da China. Então, assim, a autonomia de Hong Kong em nome da democracia é uma falsa bandeira. Percebe? Tanto foi assim que o grosso modo da classe trabalhadora de Hong Kong, dos sindicatos inclusive, não entraram nesse movimento. Então, tem análise e tem análises, tem demandas e tem demandas, tem situações e tem situações. A gente precisa fazer análise concreta de situação concreta. É a mesma coisa ter um enceboso, um nojento, que fala assim, junho de 2013 foi uma guerra híbrida, porque 20 centavos, cadê que vai protestar agora? Gente, entre 2000 e 2012, o preço das passagens subiu 67% acima da inflação, segundo dados do IPEA. 67% acima da inflação. As famílias mais pobres gastam, em média, 10% da sua renda com transporte. A situação dos transportes brasileiros é desesperadora. A gente gasta, em média, 2 horas e meia Bahia, 3 horas para ir para o trabalho, 2 horas e meia, 3 horas para voltar do trabalho. Pense na vida de uma família trabalhadora.
que é, 8 horas de trabalho, aí vamos colocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas, né, de transporte. 8 com mais 4 dá 12. O dia tem 24 horas, gente. Percebe? É quase metade do dia para ir voltar do trabalho e trabalhar, porra. E aí imagine que a pessoa tem que dormir, sei lá, 6 horas por dia, sabe? Dá 18, sobra 6 horas. Percebe? Pô, isso é desesperador, isso é desumano. Aí você quer dizer que não teve motivo? Ah, não, mas a burguesia brasileira e o imperialismo aproveitou o junho de 2013. Aproveitou, porra, porque do outro lado, nenhuma força de esquerda no Brasil, inclusive o meu partido, conseguiu liderar o processo. Aí você não quer dizer que, por exemplo, a demanda por redução da passagem, por melhora no transporte, por passe livre não continua latente no Brasil? Continua e ela pode voltar. Aí você vai dizer assim, ah, Jones, mas se o Lula for eleito, por exemplo, a burguesia vai voltar a falar da questão do transporte. É possível. É possível, por exemplo, que a burguesia, que é contra o aumento de salário mínimo, se por um acaso o Lula ganhar, comece a falar que o salário mínimo está sem poder de compra, que o salário mínimo não consegue comprar a feira e pagar o aluguel, que tem que aumentar o salário mínimo para pressionar o Lula a aumentar o salário mínimo acima do que a burguesia quer deixar, ou para pressionar os próprios trabalhadores a reduzir a popularidade e a aprovação do governo Lula. É possível que isso aconteça. É possível que isso aconteça. Aí a gente vai fazer o que frente a isso? Vai dizer assim, não, é guerra híbrida. Mas, gente, o salário mínimo vem perdendo poder de compra mesmo. Há um aumento mesmo do custo de vida. A nossa resposta é só dizer assim, foda-se os trabalhadores. Percebe? Então, assim, tem uma galera que nesse negócio de guerra híbrida esqueceu o básico do básico, que é uma coisa que o Gramsci ensina muito bem. Por exemplo, na página 42, esse é o caderno do Cássio, o volume 3, inclusive, eu nem falei isso. Notas sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno. Gramsci diz, deve-se ainda levar em conta que as relações internas de um Estado-nação entrelaçam-se com as relações internacionais, criando novas combinações originais e historicamente concretas. Então, gente, vamos lá. Vamos entender a luta de classes em toda a sua complexidade. Vamos fazer análise séria. Vamos fazer análise objetiva. Vamos considerar os interesses da classe trabalhadora. Vamos considerar, inclusive, as contradições geopolíticas, sim. Mas vamos fazer uma análise séria, porra. Vamos deixar de preguiça. E, fundamentalmente, vamos deixar de medo das ruas. Porque tem uma galera que está com medo das ruas. Tem uma galera que olhou junho de 2013 no Brasil e a conclusão que teve é, não tem que ter movimento de rua no Brasil, mas peraí, bando miserável. A gente teve em 2021 grandes movimentos de rua que não saíram do controle da esquerda. Isso não significou nada para vocês. A gente teve em 2018 o próprio movimento Ele Não. Aliás, os próprios atos do mês de março, mês das mulheres, vem crescendo ano após ano, né? Assim, teve um problema no passado por causa da pandemia, mas vem crescendo ano após ano, vem cada vez mais atos de massa, cada vez mais amplos, inclusive para além das esquerdas. E a gente vem conseguindo também disputar as ruas. Pô, gente, é isso, existe disputa na política, tá ligado? Aí se um governo, que eventualmente é um governo que é adversário dos Estados Unidos, que, por exemplo, é um governo que tem uma boa relação com Cuba, mas se esse governo começar a cortar salários, começar a privatizar a saúde, começar a acabar com política de moradia, sim, é possível que a classe trabalhadora se revolte e sim, o imperialismo estadunidense vai adorar isso. Mas qual é a nossa resposta? É só brandar contra a guerra híbrida e dizer assim, classe trabalhadora, se foda aí, se exploda, baixa a cabeça para sua burguesia, porque esse governinho tem oposição ao imperialismo. Não. Oposição ao imperialismo é derrotar sua burguesia. Oposição ao imperialismo, de verdade, em última instância, é construir o socialismo. Oposição ao imperialismo é atacar o capitalismo. Essa é a posição consequente dos comunistas, daqueles que são sérios, que estudam e que realmente estão comprometidos com a classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, olhar os cursos da classe esquerda, escutar os episódios do Revolu Show, olhar os cupons de desconto que tem aqui, as camisas da Bolivariana, os livros da Ruptura e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.